Olá pessoal, ontem, como a gente já sabe, o governo conseguiu aprovar a reforma tributária na Câmara, né, em 2 turnos, e o voto de alguns parlamentares do PSOL que não votaram a favor da reforma está gerando conflitos nas redes sociais entre os lulistas, né, a base social do Lula, e esses parlamentares do PSOL. Eu separei aqui alguns comentários que os lulistas estão fazendo nas redes sociais do pessoal para a gente poder comentar algumas questões que eu acho que são fundamentais, né? Mas antes disso é importante uma nota muito breve. Esses parlamentares que não votaram a favor da reforma, entre eles a Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, não votaram pelo simples fato de que essa reforma ela não muda nada, absolutamente nada, da estrutura desigual do sistema tributário brasileiro. Ela mantém intacto esse sistema regressivo e injusto que cobra muito mais de quem tem muito menos e cobra muito menos de quem tem muito mais. Essas reforminhas, como já dizia o Plínio de Arruda Sampaio, essas reforminhas, esses melhorismozinhos que o lulismo se acostumou a enfiar a goela abaixo da classe trabalhadora brasileira, não resolve substancialmente nada, e por isso não teve o voto de alguns parlamentares do PSOL, não só porque não muda, mas sobretudo porque mantém um sistema de privilégios, um sistema injusto que efetivamente não vai surtir efeito nenhum na realidade brasileira. Vou ler aqui alguns comentários que eu acho que são simbólicos e significativos da armadilha em que o povo brasileiro está enfiado e aparentemente não tem saída, não consegue sair dessa armadilha, né? A Martini e CO, né? Martini e Co, deve ser um desses empreendedores aí que o Lula criou pelo país, né? Ela disse, e a Fernanda Melchiona, entre aspas, ficaste ao lado do bolsonarismo, fecha aspas. Essa aí é uma tática que a gente já sabe, né? Que os petistas, os lulistas têm, né? De dizer que nessa conjuntura, quem não se ajoelha para eles, logo, né? Automaticamente é identificado com o bolsonarismo. Ou seja, ou se ajoelha para a tática da falsa conciliação de classes do Lula, ou é bolsonarista, ou é fascista. E aí vão aparecendo outros comentários, né, como desse e da Tica Vieira, que são bastante típicos dos eleitores lulistas desde 2004 e odiavam o PSOL, né, os lulistas odiavam de morte o PSOL, passaram a gostar do PSOL depois que o PSOL se ajoelhou ao Lula. Mas toda vez que o PSOL ousar a ter independência e votar de forma independente, vai ser atacado pelos lulistas que são fanáticos, como a gente sabe, igual o outro lado, né? Veja o comentário da tia, abre aspas. A Fernanda tem votos para aprovar alguma coisa na Câmara, fecha aspas, com um emoji de palhacinho. Então, é esse o nível de pensamento, esse é o nível de ideia do lulismo, né? Eles acham que, como a Fernanda não tem capacidade de interferir nos rumos das votações na Câmara Federal, então pouco importa o voto dela, mas ela tá aí no Twitter reclamando. O comentário da
Tati e do Marcelo Soares, acho que são comentários importantes. Os dois destacam o seguinte: se não é a favor do projeto, por que não votou contra? Por que se absteve? Aqui eles destacam a falta de coragem da Fernanda e dos outros parlamentares que se absteram de votar contra. Se o projeto não atende aquilo e eles acham que deveriam atender, por que não vota contra? Porque o pessoal em 2022 perdeu a condição de defender de forma firme, de forma assertiva, os interesses da classe trabalhadora brasileira. O pessoal se enfiou numa armadilha. Ele foi, né? Ele era uma esquerda, né? Ele era uma esquerda ao sistema e ele virou a esquerda do sistema, né? O pessoal hoje faz parte do sistema, literalmente, até com ministério, e ele perdeu essa condição de atuar com consciência de classe, com consciência histórica e de forma independente. Então, o pessoal se enfiou nessa armadilha, entrou na armadilha do mal menor, entrou na armadilha do minimalismo, né? Ao menos isso, fazer o mínimo, fazer o que dá, que é o limite do pensamento lulista. Eles fazem o discurso de que o Lula faz aquilo que dá. O mesmo Lula que acabou de aprovar a nomeação do seu advogado particular para o Supremo Tribunal Federal com 2/3 do Senado, onde os mesmos partidos estão no Senado, estão também na Câmara. Então, assim, ele tem muita força, ele tem força de sobra para aprovar a nomeação do seu advogado particular no Supremo Tribunal Federal, mas não tem força para aprovar uma reforma tributária progressiva e que combata as injustiças. Então, esse discurso minimalista do petismo, que é um discurso de inspiração católica, né? Aquele discurso voluntarista, filantrópico, típico daquele catolicismo solidário, né? Então, se tem uma pessoa passando fome, pão com água basta, né? Então, essa é basicamente a lógica de pensamento dessa classe média petista que atua no Brasil há mais de 20 anos para manter os pobres na pobreza por meio de atendimento mínimo das suas condições, das suas necessidades de vida, e manter os ricos cada vez mais ricos e inclusive atuando para que os ricos, na verdade, fiquem cada vez mais ricos. Agora eu quero concluir o vídeo comentando o comentário do Luiz K. Ele disse o seguinte, abre aspas: eu preciso de R$1 milhão. Toma 50 mil aí, já ajuda. Não quero. Fecha aspas. Ou seja, ele critica quem, necessitando de R$1 milhão, não aceita uma doação de 50 mil. Como se uma doação, ou seja, uma boa ação foi dado de bom grado, né? Ou seja, aquela lógica católica, de novo, né? Então, uma ajuda de 50 mil reais para quem necessita de R$1 milhão não representa nada. Só que o lulismo, ele tem essa estrutura congelada, sua mente congelada nessa lógica do mínimo, né? Obviamente, essa classe média que mora em apartamentos que são bem melhores do que o Minha Casa Minha Vida, moram no centro da cidade, andam de carro, com ar-condicionado e tal, né? Eles acham que o povo é obrigado a aceitar o mínimo.